Sabe a diferença das instâncias ordinárias para as instâncias extraordinárias? Olá, meu nome é Ricardo Silva, eu sou servidor do Superior Tribunal de Justiça e atuo também em cursos na área de processo civil. E hoje quero comentar com vocês essa diferença das instâncias ordinárias e extraordinárias que vão ser imprescindíveis na hora da interposição do recurso especial e do recurso extraordinário. A nossa Constituição Federal atribuiu às instâncias ordinárias, que são os juízes de primeiro grau e os respectivos tribunais de justiça ou tribunais regionais federais, o dever de fazer a justiça no caso concreto. Para isso, esses juízes de primeiro grau analisam ali a controvérsia que lhes foi colocada, produzem as provas e retiram do ordenamento jurídico as normas, os dispositivos legais ou constitucionais que vão ser aplicados na resolução daquele caso concreto, fazendo assim a justiça para a parte que foi ali buscar o seu direito. Já nas instâncias extraordinárias, nós vamos ter a prevalência da tutela do direito objetivo. Assim como as instâncias ordinárias têm por missão fazer justiça, as instâncias extraordinárias têm por missão, por função precípua, manter a estabilidade, a rigidez do ordenamento jurídico brasileiro. Isso tudo em observância principalmente ao Pacto Federativo, que nós temos no nosso país, não é? Esse modelo de estados aí unidos para compor uma federação, onde há um poder central que produz leis federais que vão servir para todo o país. Então, as instâncias extraordinárias têm a função de fazer com que a Constituição Federal e as leis federais sejam observadas de maneira uniforme, garantindo um tratamento de igualdade e isonomia no julgamento dos processos para aqueles outros casos que sejam semelhantes. E nós vamos ter, nas instâncias extraordinárias, funções bem definidas para a consecução desse objetivo de manter a rigidez do sistema normativo. E a primeira função que eu destaco para vocês aqui das minhas anotações é a função nomofilática, que consiste exatamente nessa manutenção da autoridade da norma jurídica. Hoje nós temos no nosso Código de Processo Civil uma previsão específica quanto a isso no artigo 927, que diz que os tribunais devem observar as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade, enunciados de súmula vinculante, acórdãos e incidentes de assunção de competência, incidente de resolução de demanda repetitivas, ou julgamentos de recurso especial extraordinário repetitivos, e as súmulas do Supremo em matéria constitucional e do STJ em matéria legal. Então, essa função ela é a primeira função que as instâncias extraordinárias obedecem. Nós vamos ter também a função uniformizadora, que é uma função desses recursos extremos, do recurso especial e do recurso extraordinário. E a função uniformizadora, ela consiste na eliminação do dissenso jurisprudencial entre os tribunais. Ou seja, se casos idênticos ou semelhantes estão sendo julgados pelos tribunais, aplicando a mesma lei federal e a mesma norma constitucional, esses casos devem ter a mesma solução, justamente em razão do princípio da igualdade entre as partes, da isonomia. Então, as cortes superiores, STJ e Supremo, cada um na sua esfera de competência, fazem aí a vigilância, dessa função uniformizadora para que haja esse tratamento paritário, esse tratamento igual entre as partes. A terceira função é a função paradigmática. STJ e Supremo, quando julgam em recurso especial e em recurso extraordinário, eles eles produzem decisões judiciais que servem de padrão para os casos semelhantes para todo o Brasil. E nós temos um exemplo clássico nos recursos repetitivos que o STJ julga, que é um rito previsto no CPC, e temos isso no Instituto da Repercussão Geral, que está prevista na Constituição Federal, que faz com que os julgados do Supremo sejam de observância obrigatória para todo o Poder Judiciário. Uma outra função muito importante das instâncias extraordinárias é a função diquelógica, que é a aplicação da norma no caso concreto, desde que ultrapassada a fase de conhecimento desses recursos.
Então, Supremo e STJ, conhecendo o recurso especial ou recurso extraordinário, isso conforme agora a previsão do artigo 1034 do CPC, que vem aí repetindo, né, uma jurisprudência do Supremo que está no enunciado 456, nesse mesmo sentido. STJ e Supremo, então, conhecendo o recurso especial, eles vão, como qualquer juiz faz, aplicar o direito no caso concreto, fazendo a justiça aí naquele processo que lhes foi submetido. Então, nesse momento, nós temos essas informações para vocês sobre as instâncias ordinárias e extraordinárias. Foi aqui uma visão abreviada. Em próximas oportunidades, a gente se encontra novamente para falar mais desse e de outros temas de processo civil. Gostou? Se inscreva, curta, comente e compartilhe. Até mais!